Hoje, vamos estudar as palavras de Deus com o título Honra teu pai e tua mãe. Vamos tomar um tempo para entendermos sobre o quinto dos 10 mandamentos. Na Coreia, o mês de maio é o mês da família, no qual temos o Dia das Crianças e o Dia dos Pais e das Mães. Podemos ver que, particularmente, neste mês de maio, ocorrem muitos eventos relacionados à família. Não apenas a Coreia, mas muitos outros países em todo o mundo também comemoram o Dia do Pai, o Dia da Mãe e o Dia dos Pais e das Mães, para comemorar o amor e o sacrifício dos pais pelos seus filhos. Com relação ao nosso pai e à nossa mãe, qual é a vontade de Deus em nos ensinar a lembrar do amor e sacrifício de nossos pais e como devemos comemorá-los, sendo seus filhos celestiais? Vamos descobrir através dos ensinamentos da Bíblia. Vamos ver a segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Vejamos a segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. E que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui, no que precisamos prestar atenção é que a Bíblia está enfatizando: os registros da Bíblia não foram escritos por vontade humana. Isso significa que foram escritos pelo Espírito Santo, ou seja, pela vontade de Deus, não é? Então, se lermos cuidadosamente a Bíblia, todos nós poderemos entender o que Deus disse sobre honrar nosso pai e nossa mãe, certo? Hoje, vamos verificar o seu ensinamento, honra teu pai e tua mãe, na Bíblia. Vamos para o livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe. Aqui, o que diz que devemos fazer? Honra teu pai e tua mãe. Para alguns, seus pais já devem ter falecidos. E para outros, seus pais estão vivos hoje. No Dia dos Pais, devemos ligar e expressar nossas gratidões a nossos pais e conversar com eles. Ou devemos servir uma refeição deliciosa a eles. Quando se trata do amor e sacrifício dos pais, eles nos alimentaram, nos vestiram e cuidaram de nós gratuitamente, até que crescêssemos e nos tornássemos adultos e seres sociáveis. No entanto, eles nunca pediram nada em troca. Eles nunca nos disseram: filho, eu deixei você dormir em casa. Então, quanto você pagará pelo aluguel? Já que eu te vesti e o criei por décadas, pague-me as roupas que lhe forneci. O fato de que nossos pais não exigiram nada não significa que eles não se sacrificaram por tudo isso. É possível qualquer um de nós crescer por si mesmo? Foi por isso que o próprio Deus nos ensinou através da Bíblia: honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá. Assim, Deus nos disse que concederia suas bênçãos àquele que honra seu pai e sua mãe, tanto físicos quanto espirituais. Vejamos o livro de Deuteronômio, capítulo 27, versículo 16.
Maldito! O que acontecerá com aquele que desprezar a seu pai e sua mãe? Maldito! Aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá: Amém. Devemos nos tornar filhos de Deus, que honram nossos pais, independentemente da situação em que eles estão. Por causa de seus incontáveis sacrifícios invisíveis, somos capazes de existir nesse exato momento hoje. Através das palavras do livro do Êxodo, capítulo 20, e do livro de Deuteronômio, capítulo 27, Deus nos ensinou a nunca desonrar nossos pais, e sim honrá-los o tempo todo. Por isso, quando vemos uma criança dando respeito e honrando seus pais, ainda que seja pequena, é emocionante e agradável aos olhos. No entanto, dizendo, os pais e os filhos devem estar próximos uns dos outros. Algumas famílias criam seus filhos para serem mimados. Quando vejo seus filhos nessa situação lamentável, sinto-me angustiado. Observando os ensinamentos de nosso Deus, o Criador da humanidade, podemos entender que cada família deve orientar seus filhos para não desonrar seus pais, e sim respeitá-los e honrá-los. Então, por que Deus declarou ao seu povo, através da Bíblia, que honrassem seus pais e suas mães? Mesmo que isso tenha sido proclamado, muitos não conseguem cumpri-lo como está escrito. No entanto, nós, filhos celestiais, devemos cumprir, certo? Isso porque é a palavra de Deus e é a vontade de Deus. Já que o céu é aonde aqueles que fazem a vontade de Deus podem ir, devemos ser capazes de obedecer a esta vontade. Está escrito na Bíblia que tudo nesta terra é uma figura e sombra das coisas celestiais, não é? Se olharmos para nossos pais na terra como uma figura e sombra do que está no céu, então quem são as realidades de nosso pai e de nossa mãe? A Bíblia nos ensina claramente que é Deus, nosso pai e nossa mãe. Vejamos o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai, de quem? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A quem ele chamou de nosso pai? Vamos dar uma olhada no versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus é quem? O vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Deus é nosso Pai. Assim, diz no versículo 9, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Desde o início da oração do Senhor, Jesus ensinou primeiro que devemos honrar nossos pais celestiais. Atualmente, porém, a relação entre pais e filhos não é igual como era antes. O mundo mudou de uma maneira estranha. Mas nossos pais devem ser tratados como se estivéssemos no céu. Devemos sempre admirá-los. É claro, devemos também estar perto deles. Eu não quero dizer que vocês estão distantes de seus pais. Mas como eles devem ser respeitados e honrados? Quando Jesus veio a esta terra e ensinou a oração do Senhor, ele mencionou primeiro que devemos honrar nossos pais. Vejamos o versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado o quê? Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Através da oração do Senhor, Jesus nos ensinou que tipo de mentalidade devemos ter quando reverenciamos Deus, que é nosso Pai.
Certamente devemos ser fiéis aos nossos pais, que estão nesta terra. Mas se rastrearmos os pais de nossos pais, os pais de nossos avós, e assim por diante, nossos verdadeiros pais são Deus Pai e Deus Mãe, certo? Vamos ler também a Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 8. Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo, sois bastardos e não filhos. Versículo 9. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Aqui, o que diz sobre o nosso Deus? Ele é nosso Pai. Deus é nossos pais. Desde que chamamos Deus de Pai, que relação temos com Ele? Naturalmente, somos filhos de Deus, certo? Continuemos a verificar isso através da Bíblia, que é o ensinamento do Espírito Santo. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei quem? Serei vosso Pai. E vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Com este ensinamento, podemos verificar que Deus nos colocou em um relacionamento onde Deus é nosso Pai e nossa Mãe, e nós somos filhos e filhas de Deus. Em maio, o mês da família, temos de entender mais uma vez que este precioso relacionamento de família celestial deve ser estimado ainda mais. Hoje, vamos nos certificar dentro do nosso coração de que Deus é nosso Pai e nossa Mãe, e somos filhos de Deus. Além disso, vamos guiar nossos pais físicos, a fim de desfrutarmos da vida eterna e da felicidade, juntamente com eles no eterno reino dos céus. Isso não seria o nosso maior júbilo? Devemos nos tornar filhos celestiais, que podem cumprir esse dever filial. Na verdade, embora apenas o relacionamento entre Deus Pai e seus filhos seja mencionado aqui, quando olhamos para a Epístola aos Gálatas, podemos encontrar um testemunho de que temos a Mãe, assim como o Pai. Capítulo 4, versículo 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é, quem é ela? Nossa Mãe. Continuemos com o versículo 27. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto. Porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Somos filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E, assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim, somos filhos de quem? Da livre. Na Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26, quem é a livre? Nossa mãe. A Bíblia testifica claramente que somos filhos da nossa mãe. Assim como deve haver um pai, uma mãe e filhos para formar uma família nesta terra, a Bíblia nos ensina claramente que, da mesma forma, existem Deus Pai e Deus Mãe, e também seus filhos e filhas espirituais, no mundo espiritual, no céu. Como lemos na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19, agora há pouco, a Bíblia foi escrita não por vontade humana, e sim pela vontade do Espírito Santo, ou seja, pela vontade de Deus. Se é assim, e Deus explica sobre a existência de Deus Mãe através da Bíblia, aqueles que insistem e creem incorretamente que a mãe não existe, podem alcançar a salvação?
Eles estão negando as palavras do próprio Deus. Então, certamente serão desqualificados para entrar no reino dos céus. Como todos vocês já sabem muito bem, o Evangelho de Mateus, capítulo 7, diz: entrará no reino dos céus aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mas mesmo que a Bíblia nos ensine que a mãe existe, se alguém recusar e negar dizendo: não, eu não posso crer na mãe, essa é uma evidência definitiva de que ele não é um filho de Deus. O Espírito Santo testificou para nós sobre nosso Pai e nossa Mãe celestiais. Nunca percamos nossa fé em Cristo Ansanhon e na Mãe, a Nova Jerusalém Celestial. Vamos ver o livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aqui, Deus disse o quê? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A questão é, quantos deuses criaram a humanidade? Nós já entendemos que Deus que criou a humanidade, dizendo, façamos, é plural e que nunca pode ser singular, certo? Façamos o homem à nossa imagem. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Deus criou quem? Deus criou homem e mulher, exatamente de acordo com a imagem de Deus. Já que existem a imagem masculina de Deus e a imagem feminina de Deus, aqui foi possível descrever Deus com as palavras nós e nossa. Quanto à imagem masculina de Deus, nós o chamamos de Deus Pai. Então, como devemos chamar a imagem feminina de Deus? Deus Mãe. Podemos ver que sem mãe, não há nenhuma criatura que pode ter vida e existir nesta terra. Todas as criaturas vivas têm suas mães sem falta. Então, na Bíblia, por que Deus nos deu estas palavras? Honra teu pai e tua mãe? Será que estas palavras se referem apenas aos nossos pais carnais? Precisamos entender primeiro por que Deus criou sistemas terrenos como este. Vamos ver a Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Versículo 19. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, o que Deus pretende revelar também, através do sistema familiar que criou na Terra? A sua própria divindade, que é invisível. Esta é a vontade de Deus, escondida em sua criação. Assim como há pai, mãe e filhos no sistema familiar terreno, é óbvio e natural que haja Deus Mãe, junto com Deus Pai, e também seus filhos celestiais, na família celestial, não é? Tudo o que Deus criou neste mundo é para revelar coisas que são invisíveis. Pessoal, esta Bíblia foi escrita pela vontade do Espírito Santo de Deus. Nunca foi por vontade humana. Então, sobre a existência de quem a Bíblia está testificando? Ela não nos desperta para o fato de que Deus Pai e Deus Mãe existem e que também existem seus filhos e filhas celestiais? Então, qual é a vontade de Deus? Que creiamos neste fato
ou que o neguemos? Nós definitivamente devemos crer. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 10. Então, se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer o quê? Os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Ainda que ouçam as mesmas palavras, aqueles a quem é concedido recebem e entendem a mensagem em seu coração. Mas aqueles a quem não é concedido não querem nem tentar crer, mesmo que dezenas de milhares de evidências sejam mostradas a eles. Agora, desde o versículo 12, vamos ver o que Deus disse sobre tais pessoas. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque, vendo, não veem, e, ouvindo, não ouvem nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, os vossos ouvidos porque ouvem. Quando lemos o livro do Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 27, nós podemos sentir e entender isso. Quanto à Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26, nós podemos entender claramente. Mas eles ainda não conseguem ver que Deus Mãe existe, mesmo que tenham lido esses versículos milhares de vezes. Realmente é uma coisa lamentável. Por esta razão está escrito: bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Hoje, todos nós que estamos aqui neste lugar, somos verdadeiramente abençoados. Quem encontramos por sermos abençoados? Encontramos nosso pai e nossa mãe. E somos levados à fonte da água da vida, certo? Deus nos levou. Ele nos fez perceber e crer na existência da Mãe Celestial Nova Jerusalém, que é a fonte da água da vida. Deus abandonou o seu trono e deixou o seu glorioso reino para trás. Para salvar seus filhos, Ele veio a esta terra e derramou o seu precioso sangue na cruz. Ele percorreu o caminho do Evangelho por 37 anos, quando veio pela segunda vez. Até mesmo neste momento, Deus está se sacrificando muito por nós, com numerosos esforços invisíveis, para nos proteger dos obstáculos de Satanás. Através desta hora, vamos dar mais uma vez eternas graças, glória e honra ao Pai e à Mãe Celestiais, pelo grande sacrifício deles para nos levar ao céu. Devemos gravar profundamente, em nós, as palavras de Deus: honra teu pai e tua mãe. Inclusive em relação aos nossos pais físicos, nesta terra, nunca devemos desonrá-los também. O que Deus quer que aprendamos na terra é: qual mundo foi feito como uma figura e sombra? Não foi mencionado, na Epístola aos Romanos, capítulo 1, que através de sua criação, Deus nos fez claramente ver e entender a sua divindade invisível? Se o pai e a mãe não tivessem vindo a este mundo, o que aconteceria com vocês e eu? Nós levaríamos uma vida curta na terra e entraríamos no fogo eterno do inferno. Mas quem redimiu nossas pobres almas de nossos pecados, guiando-nos de volta ao nosso lar eterno, o reino dos céus? Eles são nosso Pai Celestial e nossa Mãe Celestial. Por este motivo, nós devemos honrá-los. Eu gostaria de lhes contar uma história. Durante a Idade Medieval na Europa, houve muitas batalhas entre os senhores feudais. Em uma certa batalha, quando um país foi invadido por seu país inimigo, uma mãe e seu filho tiveram que fugir de um lugar para outro, pois qualquer um que era capturado era escravizado ou morto. Então eles fugiram e foram para uma montanha e se esconderam do inimigo em um arbusto espinhoso. No entanto,
o inimigo os encontrou. Por ter o rei emitido um comando de matar todos os homens, o general ordenou que seus soldados matassem o menino, atirando uma flecha nele. Mas quando eles atiraram a flecha, sua mãe o protegeu e derramou seu sangue em vez dele. Quando o general viu o sacrifício daquela mãe, ele disse: "A mãe do menino derramou seu sangue por seu filho. Então não devemos nos envolver mais na vida dele." E liberou o filho. Hoje, através do assunto "Honra teu pai e tua mãe", nós, os filhos de Sião, vamos refletir mais uma vez sobre a santa vontade de Deus, que se sacrificou por nossos pecados. E honremos nosso pai e nossa mãe, não nos esquecendo do seu santo sacrifício, de derramar o seu sangue por nossa salvação. Vocês e eu, sejamos os que lhes darão graças, honra e glória, até mesmo no eterno reino dos céus, para todo o sempre. O Pai nomeou um dia para que nós, seus filhos, pudéssemos reconhecer a Mãe Celestial, certo? Então, através deste dia dos Pais Celestiais, filhos de Sião, vamos dar graças, honra e glória ao Pai e à Mãe Celestiais também. Eu espero sinceramente que nenhuma única alma se afaste dos braços de nosso Pai e de nossa Mãe, e sim o siga por onde quer que vão, até o fim, para alcançar a salvação e ir ao reino dos céus. Muito obrigado. Deus vos abençoe.